Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre verbo. Mas o que é verbo? Verbo é a palavra responsável em expressar ação, estado, mudança de estado e fenômeno na natureza. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor? Eu tenho uma oração. Comprei um presente para você. Está grifado aqui a palavra comprei, que é o modo verbal do verbo comprar. Indica justamente o quê? Uma ação. Ação de comprar. As crianças brincam bastante. Está grifado aqui brincam, a palavra brincam, que é justamente o modo verbal do verbo brincar, indica o quê? Uma ação. A água virou vinho. Eu grifei aqui a palavra virou, né, que é do verbo virar. E ele diz o quê? Uma mudança de estado, né? Era água, virou, mudou, virou vinho. Pedrinho é. Eu grifei aqui a palavra é, que é o modo verbal do verbo ser, que indica o quê? Estado. Ele é. Choveu toda a noite. Está grifado aqui choveu, que é o modo verbal do verbo chover, que obviamente indica fenômeno na natureza. Gente, os verbos que indicam fenômeno na natureza, eles não têm sujeito e são sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Como eu já disse, eles indicam ações da natureza, como nevar, trovejar, chover. Mas eu também posso usar os verbos que indicam o fenômeno da natureza de maneira figurada. Por exemplo, choveram notas baixas na prova, ou nevam tristezas em meu coração. Ok? Estrutura do verbo. Os verbos são formados de radical, vogal temática e desinências. Vamos olhar para aprender? Radical é a parte da palavra que traz sua família, sua origem. É como se fosse a raiz da palavra. Então vamos lá. Qual o radical de cantar? Qual a raiz de cantar? Cante. Todas as palavras que vão derivar de cantar vão ser formadas a partir deste radical. Cantei, cantaremos, cantastes. Amar, amo. Gostar, gosto. Perguntar, pergunto. Então, pergunte é a raiz, não é? É a origem da palavra. Então, todas as palavras que vierem derivadas de perguntar vão ser formadas através do radical, desse radical. Por isso que eu disse que é raiz, a raiz da palavra, a origem da palavra. Vogal temática é a parte formada pela vogal que aparece depois do radical e indica a conjugação a que os verbos pertencem. A gente também é bom saber que a gente só vai achar vogal temática quando os verbos estiverem no infinitivo, ou seja, na sua forma natural, sem conjugação. Como estão aqui todos os verbos, nenhum deles estão conjugados, estão todos no infinitivo. Então, em perguntar, eu já sei que o meu radical é pergunte, então a minha letra A é a minha vogal temática. De comer, com, então minha vogal temática é. De dormir, minha vogal temática é I. De gostar, minha vogal temática é A. Ok? Desinência. A desinência é igual, é o mesmo que terminação. É a parte que vai indicar a pessoa, o número, o tempo e o modo do verbo. E aí eu coloquei a palavra perguntei, né? O modo verbal de perguntar. Perguntei. E eu vou achar logo o meu radical. Pergunte. E aí você pode questionar, e cadê a vogal temática? Lembra que eu disse que a vogal temática, ela só aparece quando o verbo estiver no infinitivo, sem estar conjugado. E aqui está conjugado, né? Perguntei. E aí eu vou, através dessa terminação aqui, ei, eu vou saber a pessoa, perguntei, eu,
perguntei, né? Primeira pessoa do singular o número e do passado pretérito do modo indicativo. Então, eu consegui saber tudo isso, a pessoa, o tempo do verbo, né, através da sua desinência, da sua terminação, ok? Na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de conjugação verbal. Mas como é que eu vou saber a que conjugação o verbo vai pertencer? Lembra da vogal temática, né? Que é a vogal que antecede, que está antes do R, quando o verbo ele estiver no infinitivo, na sua forma original. Então, é assim que eu vou saber a que divisão, a que conjugação o meu verbo pertence. Por exemplo, o verbo amar. Aqui eu tenho o meu radical. Qual é a vogal que está antes do R? O A. Então, amar pertence à primeira conjugação. Todos os verbos terminados em A pertencem à primeira conjugação. Amar, brincar, gostar. Na segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Vamos lá, alguns exemplos. Beber, querer, dizer. A terceira conjugação são os verbos que terminam em IR. Partir, sorrir, dormir. Mas aí você pode me perguntar assim, e os verbos terminados em or? Por, compor, sobrepor. Deixa eu tentar explicar. Logo no início da formação da língua portuguesa, a palavra por não era por, e sim poer. Era poer. Então, com a evolução da língua, com as mudanças que a língua portuguesa sempre vem sofrendo, esse poer perdeu o e, né, e se tornou por. No entanto, a sua raiz ainda continua ali, como se tivesse esse e. Então, os verbos terminados em or, por, compor, eles se classificam, eles estão aqui na segunda conjugação, devido ao seu histórico, à sua raiz, certo? Na classificação dos verbos, nós vamos nos ater aos verbos regulares e aos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que eles não se modificam, eles não mudam, nem o radical, nem as suas desinências, quando eles estão sendo conjugados. Vamos lá. Eu tenho aqui o verbo cantar, né? Primeira pessoa, termina em ar, e ele está conjugado no presente indicativo. Vamos lá? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Percebam, gente, que o radical permanece o mesmo. Tá vendo? Ó, continuou o mesmo. Mesmo sendo conjugado diante de outros pronomes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar agora. Pegar outro verbo que também termina em ar e ver o que acontece. Vamos usar... Aqui eu usei o verbo cantar, né? Ar, terminou em ar. Em AR, primeira conjugação, nós vamos usar o verbo amar. Então, vou apagar todos os radicais quente. Vamos lá. Todos os radicais. E vou trocar por de amar, ok? Então, vamos lá.
Vamos lá? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Percebam que o radical continua o mesmo. E percebam também que as desinências também continuam as mesmas. Eu só mudei o radical porque eu estou falando, eu estou conjugando um outro verbo. E isso você pode usar a seu favor na hora da conjugação desses verbos. Você vai seguir, através da desinência, você pode conjugar qualquer verbo regular dessa forma, que esteja no presente do indicativo. Aliás, eu vou até colocar para vocês uma tabelinha de conjugação de verbos regulares, porque vocês vão seguindo esse modelo e vão conjugar qualquer verbo regular, certo? Percebam que eu mudei o radical porque eu mudei de verbo, mas a desinência continuou a mesma. Então, se eu colocasse aqui qualquer outro verbo que terminasse em AR, a desinência continuaria a mesma, eu só iria mudar o radical, certo? Vamos fazer isso com o verbo correr, que é o verbo que tem a terminação ER, ou seja, está na segunda conjugação, não é isso? ER. Eu corro, também no presente do indicativo. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. E aí a gente vai trocar por outro verbo que tem a conjugação ER. Vamos usar o beber. Eu vou apagar o cor, né? Vou apagar esse radical, porque eu vou conjugar outro verbo no presente do indicativo. Mas ele poderia estar também em outro tempo verbal, tá, gente? Vamos lá. Vai ser o bebe, não é? Porque agora é o verbo beber. Vamos pertinho. Percebam que o radical ele não foi alterado e que as desinências continuam a mesma. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Então, sabendo as desinências, sabendo as terminações dos verbos, eu consigo conjugar qualquer verbo se tratando de verbo regular. Para isso, para ajudar vocês com isso, eu vou mandar, como eu já disse, uma tabela, tá bom? Vai vir uma tabela no vídeo, para que vocês consigam seguir o modelo e conjugar qualquer verbo regular, ok? Diferentemente dos verbos regulares, os verbos irregulares sofrem alterações diante a sua conjugação. Eles sofrem alteração tanto nos seus radicais quanto nas suas desinências. Vamos ver. Eu tenho aqui o exemplo do verbo pedir, certo? Pedir é um verbo irregular, porque ele vai mudar de acordo com a sua conjugação. Vamos ver. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Percebam que diante do verbo pedir, onde eu tenho o meu radical pede, ele mudou, né? Houve mudanças na sua conjugação. Eu tenho um verbo também haver, que é um dos verbos para mim mais difíceis de serem conjugados, e a gente vai ver essa conjugação agora. Eu, ei, tu, as, ele, a, nós, havemos, vós haveis e eles hão. Diante do verbo haver, onde o radical é have, né? Veja a grande mudança que ocorreu diante da sua conjugação. Então, essa é a grande diferença dos verbos regulares para os irregulares. Os verbos regulares, eles prosseguem, eles não mudam, prosseguem com o mesmo radical e as suas desinências. E os verbos irregulares, eles mudam completamente diante de sua conjugação, certo? Dentre os tempos verbais, nós temos presente, pretérito e futuro. Pretérito é o mesmo que passado, ok? Então, presente, pretérito e futuro, temos dois modos de conjugação, que é o modo indicativo. Dentro do modo indicativo, nós temos os tempos verbais presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo
pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo, ok? O modo indicativo, ele indica uma certeza de acontecimento, certo? Temos também o modo subjuntivo. Já o modo subjuntivo, ele indica um possível acontecimento, uma possibilidade, uma hipótese de acontecimento. Dentro do modo subjuntivo, nós temos os termos presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. 3. Temos também o modo imperativo. Quando a gente fala de imperativo, automaticamente a gente lembra de imperador, né? E aí a gente entende que eles expressam o quê? Uma ordem. Mas não é somente uma ordem, também pode ser uma coordenada, pode ser um apelo, certo? E aí nós temos duas divisões do modo imperativo. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Lembrando que eu vou colocar a tabelinha de conjugação dos verbos regulares para que vocês vão treinando e lembrando que somente eu decorando as desinências, né, as terminações de conjugação dos verbos, eu vou saber conjugar todos os verbos regulares, certo? Eu também vou colocar uma tabelinha de conjugação para ajudar vocês na conjugação dos verbos irregulares. Essa é a nossa primeira aula sobre verbo. Esse assunto vai continuar, mas por enquanto hoje a gente termina aqui. A gente vai para o WhatsApp fazer uma atividadezinha para verificar a nossa aprendizagem e na próxima aula continuamos com o assunto, ok? Tchau, tchau!